Agrobalsas 2025, comando empresarial e essa energia aqui, Márcio Coutinho. Aqui é forte, viu? Sim. Doutor, essa mesa é forte. Essa mesa aqui já passou gente por aqui que eu vou falar uma coisa pro senhor, fica arrupiadinho, cara, da energia desse negócio aqui. E estamos aqui para falar sobre direito, né? Não existe uma pessoa que não tem seu direito, né, doutor? Então nós vamos falar sobre essa parte um pouco. Tem um escritório de advocacia, está presente aqui em Balsas agora, né? Escritório Nelson Williams, advogado, né? Sim, Robson, boa tarde. É uma alegria estarmos aqui no Comando Empresarial. O escritório Nelson Williams é o maior escritório da América Latina. É líder em solução, sobretudo empresarial, embora a gente atue em todas as áreas do direito. Nós estamos em todo o país, em todas as capitais e em alguns países, né? E aí, com muita alegria estamos aqui. Eu pessoalmente já conhecia essa cidade, mas bastante impressionado. Tinha 3 anos, um pouco menos que eu estive aqui, e é gritante a evolução da cidade, o crescimento sobre todos os aspectos, tanto de infraestrutura, né, como a gente vê um comércio pujante, uma economia forte, e a Agrobalsa é exemplo mais do que claro disso. Doutor, por quantos anos atrás você conheceu Balsas aqui? Bom, eu estive aqui umas 3, 4 vezes, talvez a primeira vez já tenha uns 20 anos. Ah, E já é tem um tempinho já que... bastante tempo, né? Eu tava novinho ainda. Não, mas você é novo. Você tem quantos anos? Eu já passei dos 50. Não, mas aí tem que falar. Já passei de 50. Doutor, Balsas ele vem crescendo em um momento de explosão. É outro momento, ele já passou por Sim, sim, outros momentos, o senhor conheceu também, certo? sim. E assim, o senhor está aqui dentro da Agrobalsas hoje e está com o escritório em Balsas mesmo. Ou Não, nós temos uma representação no Maranhão. no Maranhão. Agora, fisicamente, ainda não estamos em Balsas, né? Nossa ideia é exatamente prospectar clientes, entender o Comércio. mercado e conhecer ainda mais a cidade e claro, né, nos oferecer enquanto opção, enquanto solução jurídica. Mas você falou agora há pouco do crescimento de Balsas, e eu disse que realmente é uma coisa impressionante. E a população já deve estar sabendo disso, mas o Maranhão todo vai saber e o país. Balsas cresceu 14% ano passado, já se coloca hoje como potencial o segundo PIB maranhense, quer dizer, vai ultrapassar a Imperatriz, com uma diferença muito interessante. Qual é? Com um terço da população. E crescendo, uma curva ascendente. E a gente sente isso. Isso é muito bom. Agora, como todo crescimento, né, ele também traz alguns problemas, sobretudo de infraestrutura, né? O que precisa é tanto a classe empresarial, como os dirigentes e a população em geral entender esse bom momento, se aproveitar desse momento, mas não esquecer que precisamos todos, enquanto cidadão, estarmos preparados para o futuro, né? Uma questão muito premente, a gente ouve bastante da classe empresarial, do plantador, do produtor, é que boa parte está endividada. Não é segredo, o Sim. plantador, pelo volume, pela necessidade que ele precisa de capital para plantar, e não é igual um comércio, não é igual uma prestação de serviço, ele planta para colher, às vezes, uma safra ou duas safras no ano. Quer dizer, ele investe durante muito tempo e um recurso significativo. E para isso ele recorre a bancos, a trades, a outras formas de financiamento. Qualquer balançozinho no mercado, qualquer diferença de preço, repercute claramente no resultado dele e essa dívida dele vira uma bola de neve. É por isso que está numa moda, uma moda que eu reputo negativa sobre todos os aspectos, que é a famosa RJ, a recuperação judicial. O plantador, a empresa, a grande empresa produtora de grãos, se vê num momento delicado, onde as dívidas parecem que estão a sufocar o funcionamento da empresa e recorrem a esse instrumento jurídico que é legítimo, né? Mas eu Sim. digo sempre, não há nenhum empresário que se socorre da recuperação judicial com alegria. Faz porque é necessário, né? O que se precisa entender são as razões disso e, principalmente, como se evitar. Doutor, eu falo hoje que a recuperação judicial ela virou uma ferramenta de negócio.
certo? Inclusive, esses dias eu fui vítima de um aí, peguei e aí tô dentro, vai dar quase 5 milhões, certo? E aí é uma cadeia que vai caindo. Porque você vai lá e deixa de receber quase 5 milhões, entendeu? Então é dinheiro. E aquele dinheiro era para estar dentro do caixa, né? E você vai receber ele, sabe-se lá quando. Tá vendo? Você falou uma coisa interessante, né? É um instrumento, só que isso é o lado negativo da economia. A recuperação judicial é um remédio drástico, né? Onde o paciente está em estado terminal, quer dizer, à beira da falência, e se recorre a esse remédio. Então não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa. E olha, você está ouvindo isso de um advogado. Sim. Há bem pouco tempo, nós ouvimos um presidente de um grande banco, talvez um dos maiores bancos do mundo, que também está sediado aqui fortemente no Brasil, dizer que há uma febre de recuperação judicial, a famosa RJ, e onde só quem ganha é o advogado. Está enriquecendo o advogado, né? E eu, como advogado e sócio do maior escritório da América Latina, que tem inúmeros processos, inclusive relacionados à recuperação judicial, mas principalmente à recuperação em geral de créditos para grandes empresas, grandes grupos, médias empresas, pequenas empresas, eu lhe digo que não é um bom caminho. Como eu falei agora há pouco, nenhum empresário entra na recuperação judicial feliz da vida. E uma pergunta que eu sempre faço, você está em dúvida? Não tem outro caminho? Pergunte para o seu companheiro, o seu amigo, um conhecido que do mesmo ramo, que teve que se recorrer à recuperação judicial. Como ele está hoje? O que é que ele vai ouvir quase de forma invariável que ele está arrependido? Sim. Então, isso é algo muito, muito grave. A sociedade precisa entender isso, o empresariado precisa entender isso. Mas, olha, eu estou doente, a doença é terminal, a minha empresa. Não apareceu outro remédio. Há outro remédio. E o primeiro deles é a reestruturação da empresa, né? O entendimento, primeiro, do que ocasionou aquela situação de caixa e reestruturar. Reestruturar também as dívidas. O principal credor hoje é o banco, não tenho dúvida disso. E o banco tem o juro. E é o juro que fica realmente castigando o produtor. Ele precisa renegociar. Mas, para isso, ele precisa de um parceiro, de uma assessoria técnica qualificada. Senão, ele vai ficar só agravando a situação dele. Então, primeira questão, identificar a razão do fluxo de caixa negativo. Segundo, entender o endividamento, reestruturar a dívida e, de forma geral, buscar uma captação de recursos mais barata. Né? Não cair na malha geral, no juro geral, porque realmente ele vai ter dificuldade. E essa percepção, Robson, o empresariado começa a ter e precisa reagir. Eu digo sempre, imaginem o nosso país sem a força do agronegócio, sem a soja, sem o milho. Imagine a nossa economia, imagine esta região. Agora, a gente precisa continuar imaginando para o futuro. Se as empresas não sobreviverem daqui a 3, 4, 5 anos por questões financeiras, qual será o futuro? Quem vai produzir? A gente conversou muito esses 2 dias aqui com produtores, tem também a questão da sucessão. Muitas das empresas não estão preparadas para a sucessão. E eu não estou falando nem na questão de estímulo. Sim. Né? Vou continuar o negócio do meu pai, do meu avô. Quando ele vê o avô se queixando, o pai se queixando que não consegue nem pagar a dívida no banco. Né? Quando ele vê aquele estresse, aquele sofrimento, como é que ele vai dar seguimento à empresa, às vezes, de décadas? Mas, para além disso, a própria empresa não se prepara para a sucessão. Né? E isso tem a forma correta de se fazer, juridicamente falando. As empresas, em geral, elas devem ser concebidas para perdurar. 1 geração, 2 gerações, e assim vai. Né? Quanto mais tempo, mais sólida a empresa. E, para isso, ela tem que ter todo um alicerce jurídico pronto. Né? E isso o empresário tem que entender. Eu estava ouvindo agora há pouco a Gisele, né, que estava assim. E você mencionou, olha, eu tenho 15 mil hectares, a família tem lá no Pará. Eu tô acabando de sorrir do senhor, que eu tô... Pode falar, que eu vou... E ele disse, isso aqui, um dos serviços nossos é esse, a questão fundiária. Muitas terras no Brasil, sobretudo o Norte e o Nordeste, não estão regularizadas.
Quer dizer, falta uma consultoria jurídica, um trabalho técnico adequado para se regularizar. Isso é o quê? Isso é dinheiro. Isso é agregar valor. Uma coisa é uma terra sem documentos, outra é a terra devidamente documentada. Isso mesmo. Eu tô achando engraçado aqui que ele escolheu só coisinha ruim pra mexer, né? Hã? Só coisa fácil. Não, mas isso é que dá o dinheiro. O que dá o dinheiro não é briga de marido e mulher, não, moço, lá. Não, também dá o dinheiro, né? Quando tá na separação também. Porque, na verdade, até briga de marido e mulher eu entro pelo meio também, comprando. Porque eu nunca vi um negócio pra comprar coisa mais barata ali, né? Que estão brigando, é bom demais. Só que eu compro assim, sabe? Eu pergunto, rapaz, tem certeza? Vocês não querem juntar de novo, não? Não quero não, moço, junta, não separa não. Os dois têm que assinar, viu? Eu perdi uma casa assim, sabia? Só um assinou. Perdi uma casa. Uns 300 mil. Só um assinou e o dinheiro, tchau. Faltou um advogado. Eu tinha um advogado. Só pro cidadão. Tem advogado de todo tipo, né? Não adianta. Igual tem médico, tem advogado, tem engenheiro, tem de todo tipo. E aí, não deu a instrução direito. E aí eu perdi a casa, por causa de uma assinatura. Entendeu? E assim, é muito importante o advogado. Sim. Há uma máxima, né? Às vezes, num contrato, uma linha mal escrita ou não escrita pode significar milhões e milhões de prejuízo. E quem que identifica isso? Quem escreve isso? É um advogado, é um bom advogado. É um advogado, sobretudo, não só que tenha experiência, mas que tenha atrás de si toda uma estrutura, todo um corpo técnico que vai realmente prestar um serviço de qualidade para aquele cliente. Eu digo sempre, você brincou, Robson, de separação de marido e mulher, o nosso trabalho é entregar solução e evitar conflitos. Sim. As pessoas às vezes confundem, o marido e mulher estão brigando, vão separar contrato do advogado. Mas já existia o conflito. O advogado, em tese, entra e um advoga para o marido, outro advoga para a esposa, mas para mediar o conflito, para buscar uma solução para que a briga do casal e a separação se acabe, e muitas vezes tem filhos, né, tem o próprio patrimônio, né, e que vai perdurar, que vai continuar, né, para os dois. E cabe ao advogado resolver ou ajudar a resolver o conflito. Doutor, me fala sobre um advogado chamado ChatGPT. Como é que faz essa confusão? Não, esse nunca vai ser advogado. Fala aí. Nunca vai ser advogado. E tá uma moda aí, né? Muito grande, muito grande. É preciso que se entenda o seguinte: o que é a inteligência artificial? Eu estou falando isso porque eu usei também um dia. Sim. Até aconselho, usem, né? Usem para poder entender o que é isso, né? E eu tenho um filósofo alemão que ele fala de forma genial que não é inteligência artificial, é burrice artificial. Sim. E por quê? O que é que a inteligência artificial faz? Ele simplesmente acumula as informações que estão na internet, né? No mundo digital. Então, aquele conhecimento dele é o que está na internet. E olha, na internet tem muita coisa certa e tem muita coisa errada, né? Isso é um fato. Sem mencionar, mais recentemente teve um juiz que foi acusado de usar a inteligência para fazer sentenças. Ele aumentou a produtividade muito, né, mas caiu muito na qualidade. Ela existiria, eu estou só repetindo o que eu vi, eu não li nenhuma dessas sentenças, existiria jurisprudência que não existe, que foi inventada, né, porque certamente a inteligência captou da internet de forma equivocada. Essa é uma questão. Muita coisa errada, né? Porque na internet tem coisas corretas, sim, e coisas erradas, coisas equivocadas, textos, né, não só mal escritos, como inventados. E aí a inteligência artificial não tem esse entendimento e vai pegando tudo. Esse é um aspecto. E qual o segundo aspecto, que é o mais importante? Ele só consegue se pronunciar, e muitas vezes acerta, naquilo que existe. Qualquer novo pensamento, qualquer necessidade de se desenvolver um entendimento, o que a gente chama de intelecção, isso mesmo, ele não faz. Então, o advogado, a vida é muito dinâmica. As leis estão lá, mudam também, mas estão mais ou menos estabilizadas. A jurisprudência, que são aquelas decisões reiteradas da justiça, também estão mais ou menos estabilizadas, mudam, mas num dinamismo aceitável.
Mas a dinâmica humana, da vida humana, é muito diferente. Então, constantemente surgem fatos, casos novos, e aí, quem que resolve? Eu vou dar um exemplo na área que eu milito e gosto muito, que é o direito eleitoral. O deepfake. Você sabe o que é o deepfake, Robson? Já ouvi falar. Só. Pronto, deepfake é mais ou menos você pega uma imagem ou você pega uma voz e adultera Sim. de modo a enganar quem está vendo ou ouvindo, parecendo ser algo que não é. Por exemplo, pega a voz do William Bonner e diz, olha, o Robson Silva acabou de ganhar na loto e tal, parecendo que ele está falando no Jornal Nacional. Tem um aplicativo desse, não tem, Dudu? Tem, isso é um deepfake. Muito bem. Isso é relativamente recente. Se você procurar a inteligência artificial, jurisprudência falando para os advogados e para os estudantes de deepfake, não vai achar. Mas já existem processos assim. E como é que o advogado vai conseguir resolver? É claro que a inteligência artificial ela é algo irreversível. Está aí para ficar e para evoluir. É natural que evolua. Importante é que se entenda como lidar com ela. Entender primeiro que é uma ferramenta, que você se utiliza dela, e não o inverso, a tal modo que você se acomode. Sim. Né? Se acomode, ali está muito fácil, e você deixa de pensar. Quando eu falo você, é o profissional de direito. Deixa de pensar, deixa de elaborar, desenvolver o pensamento jurídico. E aí ele vai, com pouco tempo, perder espaço também no mercado profissional. Então ele precisa entender isso, porque a capacidade de criar, de pensar, a intelecção chamada, só nós podemos tê-los. Ontem a gente estava conversando sobre essa parte da IA e eu sempre vou falar que a inteligência hoje, o chat, é coisa do passado. Porque ela não tem como fazer o futuro, igual o senhor mesmo está colocando agora sobre esse desenvolvimento, sobre esse entendimento, ela não tem como prever isso daí. Certo? Na verdade, pode até ter como prever, mas ela não tem como trazer uma emoção do negócio para realmente identificar ali o caminho. Ela não tem como fazer isso. E assim, arrumei um problema com isso daí. Mas como que é do passado? É do passado. Ela pega a informação do passado, igual você falou. Não tem como ela usar a informação do futuro, de coisa principalmente do que não existe. Nova. Né? Nova. E assim, hoje tem esses problemas hoje no mercado, porque pega e usa de qualquer forma, certo? Eu vejo que a inteligência artificial hoje ela vem para mostrar a capacidade do ser humano. Porque essa capacidade é nossa, não é dela. Perfeito. Porque ela foi feita pelo quê? Pelo ser humano. Perfeito. Certo? Então, eu tenho essa linha também aí. Doutor, parabéns, certo? Pelo bom trabalho, pelos produtos que você escolheu também, certo? Sim, os produtos muito bons. Sim, sim. E já falando para a classe de produtores, Robson, você falou em produtos, mas olha, o que a gente percebe? Muitas vezes o empresário está na dinâmica dele diária, né? Aquela lida diária, preocupado com as contas, preocupado com a produção, preocupado se vai chover, se não vai chover. E a gestão em si fica repetitiva, ele não inova e, invariavelmente, ele tem, às vezes, está pagando um tributo a mais e não sabe. Ele tem créditos perdidos e não sabe. E ele tem até os chamados custos escondidos ou desconhecidos que não sabe. E isso tudo, em algum lugar, em algum momento, vai emergir e vai impactar o negócio dele. Ó, e se ele já tiver um problema de caixa em razão dos juros, ou porque a produção não foi boa, ou porque a China, o preço caiu, né? Isso vai se reunir e vai levar a uma situação difícil. Então, o que ele precisa entender? É que ele tem que procurar uma assessoria técnica. Sim. Né? Alguém que realmente lhe dê suporte técnico, que identifique isso. Alguém de fora, mas não qualquer alguém. Alguém com conhecimento, experiência, estrutura técnica para prestar um bom serviço. É isso aí. E a Agrobalsa hoje é uma vitrine para isso tudo, né? Para negócios, para conexões, para pontes, construindo pontes. E primeiro ano dentro da Agrobalsa? Primeiro ano. Primeiro ano. E a leitura, qual que é, doutor? Muito boa, muito boa. A gente sente a cidade bastante aquecida. Nós participamos de algumas palestras, ouvimos algumas pessoas do ramo, né? E a gente ouvindo eles falarem das dificuldades. Sim. O problema é mão de obra qualificada, o problema é escassez de crédito, o problema é que o endividamento está alto. E eu fiquei pensando comigo, Robson, olha que coisa fantástica. Esse problema
esses problemas são iguais para todos. Isso. Pode ser lá no Mato Grosso, no Sinop, pode ser onde for, os problemas são os mesmos. A diferença é que Balsas tem virtudes que os outros não têm. Tem qualidades que os outros não têm. E são essas qualidades que vão sobrepujar e vencer os problemas. Então, ao se perceber isso, e que qualidades são essas? A primeira é gritante, né? A efervescência do mercado. Não só a Balsas em si, mas a região crescendo bastante. E às vezes a gente está dentro do negócio e não conhece o negócio. Sim. Ontem eu tive uma informação da FIEMA, informação técnica, formal, comprovada. Quando se fala assim, qual é o principal motor da economia de Balsas? Vão dizer, é a agricultura. Não é. É o comércio. Que coisa interessante, né? Porque Balsas é uma espécie de hub, toda a região corre para cá para comprar, de modo que 40 e poucos por cento é agricultura, 50 e tantos por cento é comércio e um pedaço pequenininho, talvez 4, 5% é indústria. Mas o forte é o comércio, por incrível que pareça. E já aproveita esse gancho, olha só, percentual tão pequeno de indústria e uma dependência gigante com o mercado chinês, que compra praticamente tudo, e compra barato, impondo o seu preço e suas condições, a solução, todo mundo sabe. Tem que se buscar os meios para atingi-la, que é agregar valor ao produto, que é industrializar. Isso mesmo. E aí eu quero, Rob, só aproveitar o momento. Muito recentemente, final do ano, o governo federal editou uma lei que era para estimular a produção de biocombustível. E a lei, basicamente, dentro de todo um processo, todo um sistema legal que está sendo criado para se diminuir a emissão de carbono, ele diz o seguinte, olha, nós vamos aumentar a quantidade de aditivo no diesel, Isso. de modo que parte dele vai ser o aditivo bio, limpo, o biodiesel. Perfeito? Perfeito. E vem de onde? Da soja e do milho. Então, isso é uma bela maneira de ser. Primeiro, agregar valor imediatamente. Você vai ter uma parte da sua produção, o produtor, né? Que vai gerar, vai produzir algo que tem 3, 4, 5 vezes o valor da soja, da commodities, né? E, por outro lado, uma função social, isso inclusive é compromisso internacional, da questão da poluição, né? Do aquecimento global, camada de ozônio, crises climáticas, e aí vai. Robson, e tudo está interligado. Tudo está interligado. A colega que saiu agora há pouco falando de energia, né? Especialista em energia. Tudo está muito ligado. Quando se fala em combustível, estamos falando de energia também. Sim. Você veio falando na eólica, nós somos campeões, o Brasil é campeão na produção de energia limpa, né? Isso dá bastante associado. A questão do agro, ela anda em paralelo com a proteção ambiental. Há um estigma de pessoas desinformadas que acham que o produtor do campo, de alguma forma, degrada o meio ambiente. Sim. Isso e é bem atacado. Né? É bem atacado, de forma injusta, errado. Isso nada mais é do que ignorância, por conhecer. Maus produtores, aqui, assim como você falou agora há pouco, há maus advogados, há maus contadores, há maus... Você não pode generalizar. Sim. Né? Então, é algo bem interessante, isso é muito novo. A gente vê Mato Grosso já largando na frente, já estão se reunindo em cooperativas, já pensando em produzir, em criar plantas para produzir o biodiesel. E olha que a lei já prevê um crescimento gradual. Cada vez mais vai se colocar mais o biodiesel no diesel atual. E o que isso significa? A criação de um mercado formidável. Formidável. Eu só vejo que tem que ter uma fiscalização maior, doutor, porque, por exemplo, o que vem acontecendo dentro da minha empresa também. Bota além do permitido, termina dando problema em motor e isso causa um transtorno gigantesco no final da conta. E no final da conta, quem que paga? O cliente. O consumidor. O cliente paga. E assim, isso é incômodo. Né? O caminhão na estrada, caminhão... E assim, tem que ter esse controle, tem que realmente acontecer, tem que colocar de uma forma consciente, mas tem que ter uma fiscalização.
Sim. Não dá para deixar Sim. de acompanhar isso aí. Os maus elementos, né? Tem que estar sempre. Agora, a adulteração, Robson, já existe. Com biodiesel, sem biodiesel, ela já existe, né? O problema não é o biodiesel em si, mas esses maus elementos que devem ser fiscalizados e devemos combater. Mas é uma bela oportunidade para o setor de agregar valor ao seu produto, né, e agrega de forma muito, muito, muito sensível e criar muitas outras oportunidades de negócio. Eu acho que o caminho é esse. Mas olha, que toda essa oportunidade que está gerando um mercado de bilhões e bilhões de reais nasceu de uma lei. De uma lei. Então, a assessoria, o acompanhamento técnico, jurídico é fundamental. Não só para alertar o empresário do que está acontecendo, né, e das consequências daquilo que está acontecendo. Mas é isso aí. Márcio, Que bom. primeiro quero te parabenizar, né, por a palavra sobre a questão da RJ também, porque é o primeiro advogado que eu vejo falando dessa forma. Eu tenho muitos contatos, eu tenho um advogado também, tem uns 3 ou 4. Primeiro que eu vejo falando, primeiramente, que é ruim. É ruim. Certo? Primeiro ele coloca tanta coisa boa, certo? E depois vem a ruim pelo final. Não, você colocou primeiro que é ruim, que realmente vai trazer complicação. E parabéns pela essa palavra, realmente, de consciência, né? Para saber usar essa ferramenta de forma consciente, porque é uma ferramenta de final já, né? Sim, sim, sim. Uma ferramenta de final. Porque o cliente tem que estar satisfeito. Sim. E não adianta ao final, ele entendeu o que é uma recuperação judicial, ele não está satisfeito. Eu já tive amigos aí, eu tenho amigos que você sentar de frente com um cara e ver uma pessoa idosa daquela ali e implante simplesmente porque não entendeu o que era. Aí depois que tá feito, Achava que era a solução, né? E não existe atalho na vida. é isso aí. Os atalhos, em geral, levam para um lugar não muito bom. E esse espaço aqui é seu, aquela câmera ali, ó. Você pode olhar para ela lá e se colocar à disposição sua aí. Robson, eu quero agradecer o momento, a oportunidade. Estamos aqui com a nossa equipe muito, muito feliz participarmos da Agrobalsa nesse momento pujante, a economia num crescendo. Estamos muito, muito felizes e nos colocamos à disposição. Estamos aqui, temos um stand aqui na Agrobalsas. A nossa ideia é voltar nos outros anos, conversando, entendendo as dores dos nossos potenciais clientes e, claro, nos colocando como potencial solução. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, né? Eu agradeço, amigo. Tamo junto. Pessoal, até mais.